Olá, meus amigos, eu sou o pastor João Batista de Castro. Eu gostaria que você prestasse atenção, pois eu tenho uma mensagem para você. Eu quero refletir com você, neste dia, sobre coisas que são comuns na nossa vida. No dia a dia de cada um de nós enfrentamos dificuldades e algumas delas se nos apresentam como se fossem autênticas tempestades. E nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Eu queria que você refletisse nessa oportunidade sobre qual é a sua tempestade. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico. O primeiro deles, de Mateus 8:24, diz assim: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Marcos 4, 35 ao 41, diz: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Há alguns dias, o vento soprou forte aqui em Itaipuaçu. Sua velocidade esteve na ordem de 80 quilômetros. Abrigado em casa, não percebíamos a gravidade da tempestade, mas algumas telhas que estavam devidamente amarradas foram removidas. E a nossa mangueira, carregada de frutos, quase foi arrancada do solo. Algumas casas foram destelhadas. Foi aí que pensei no sufoco que ficaram os discípulos de Jesus. Jesus, cansado das duras atividades do dia, dormia na popa do barco. Aqueles homens acostumados ao rigor das ondas e das tempestades, pois eram pescadores e, por certo, já haviam vivenciado muitas vezes situações semelhantes, ficaram muito assustados, pois, igual àquela tempestade, nunca haviam presenciado. O barco era chicoteado pelas ondas e ia de um lado para outro, sem controle, mas o mestre dormia um sono reparador. Por que Jesus dormia? Uma conexão com Jonas. Talvez Marcos nos tenha dito que Jesus estava dormindo para conectar a história a Jonas. A história de Jonas, em sua tradução grega, compartilha elementos e linguagem semelhantes às de Marcos capítulo 4. O que sugere que Marcos estivesse tentando evocar aquela história. Um desses elementos é a ideia do personagem principal estar dormindo no fundo do barco. Dormindo durante a tempestade. Embora a linguagem usada para descrever Jonas seja mais vívida e possivelmente pejorativa, uma indicação sobre a humanidade de Jesus. Jesus é totalmente humano, trabalhava duro, fazia muitas preleções em público e lidava com muitas pessoas diferentes, todas elas querendo algo de Jesus. Dadas as tensões que os ministros comuns vivenciam em seus trabalhos diários, o Jesus plenamente humano deve ter sofrido de exaustão durante o seu ministério terreno. Uma indicação sobre a divindade de Jesus. Embora Jesus seja humano, ele tem plena confiança em sua identidade divina. Como somente a segunda pessoa da Trindade poderia fazer.
Em meio ao caos, Jesus dormia como um bebê, seguro, na percepção de que ele é um com o Criador. E a sua hora ainda não havia chegado. Seu dormir indica um insight divino. Jesus sabia que não iria morrer naquela noite. É claro que todas essas três explicações são possíveis ao mesmo tempo, pois a linguagem humana, nas mãos de um orador competente ou de um escritor competente, pode transmitir várias ideias complexas de uma só vez. Mas onde eles estavam? No lago da Galileia. Saíram de Cafarnaum, indo para Gádara, terra dos Gerazenos, perto da aldeia árabe de Cursi, na costa sudeste do lago. Uma travessia de apenas 10 quilômetros. A tempestade súbita era típica daquela região. Esse lago ficava a aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O choque da massa fria dos montes que estavam ali próximos, com a temperatura quente do lago, ocasionava estas tempestades. Ainda são frequentes nos dias de hoje. O que aprendemos desse incidente marítimo? Onde está a vossa fé? Em primeiro lugar, se estiver na criação humana, no barco ou na religião, com certeza ela afundará. Se estiver nos trabalhos árduos, obras meritórias, boas obras, podeis saber que as forças contrárias são muito maiores. Se for em Cristo, tereis a bonança. Pois Efésios 2, 8 e 9, assim nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, é porque eu sou bom, é porque eu estou fazendo boas obras. Mas qual é a sua tempestade? No nosso dia a dia, constantemente estamos vivendo situações que podem ser comparadas a uma tempestade, pois são problemas que muitas vezes estão além das nossas possibilidades de solução. Podemos alencar problemas financeiros. Quem não os vive nos dias de hoje? Com essa pandemia, dificuldade de trabalhar, lojas fechando, desemprego acontecendo, não é? São problemas que surgem na vida de cada um de nós. Desemprego, pasmem os irmãos, 14 milhões de pessoas estão desempregadas hoje no Brasil. Enfermidades, doenças muitas vezes incuráveis, com as quais temos que conviver com elas a vida toda. E por causa da pandemia, muita gente não está indo aos seus médicos regularmente, o que agrava a situação de saúde da pessoa. Problemas de ordem emocional. Estar preso em casa, preso a uma máscara quando sai, preso ao álcool para estar lavando as mãos. Isso gera problemas emocionais sérios. Não há diversão. E constrangidos pela situação, ficamos presos no lar. Qual a tempestade pela qual você está passando? Uma coisa eu posso assegurar: Jesus e o nosso Deus não estão dormindo. Quando o problema é aparentemente insolúvel, ficamos sem saber o que fazer, ficamos sem rumo, pois o problema nos impede de ver e buscar mesmo a solução alternativa para ele. O que fazer? O Salmo 121 é a receita divina. Ele assegura que Deus é o guarda
fiel do seu povo. Acho interessante que naquele tempo havia uma ideia reinante de que os deuses estavam no Monte Olimpo. E Zeus, o rei dos deuses, estava lá no cume deste monte. Então, quando os gregos clamavam, eles olhavam para os montes. Então, o salmista, de forma muito clara, ele diz, interrogando a si mesmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Dos deuses que estão lá? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É uma promessa que nós encontramos nesse salmo. Os discípulos que com Jesus estavam no barco ficaram surpresos e curiosos. E depois que ele acalmou a tempestade, então eles interrogaram uns aos outros: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas o mestre carinhosamente os repreendeu, dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? Quando Jesus chegou junto ao túmulo de Lázaro, Marta, irmã de Lázaro, estava atônita, sofrendo com a morte do irmão, e não conseguia crer. E quando Jesus se aproximou do túmulo e pediu que removesse a pedra, ela argumentou: Senhor, já cheira mal. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E com autoridade disse a Lázaro: sai da sepultura. E ele, obedecendo, saiu. Quem estava mandando era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores, era o Deus humanizado que aqui estava para mitigar as nossas dores e para nos levar a crer nele como o único e suficiente Salvador. Quem é este para você? É Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador? Que Ele nos abençoe. Querido Deus, eterno Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa estar esclarecendo a cada um acerca de Jesus, o Senhor da vida. Que possamos, ó Deus, neste tempo, entender as dificuldades que estamos vivendo, confiar no Senhor, tendo os nossos olhares postados no Deus que pode dar a vitória a cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.